Eu não sou nem um pouquinho fã do Elon Musk. Longe disso. Para mim, ele chega a ser, muitas vezes, eu estou sendo absolutamente sincero, franco e humano, uma figura repulsiva mesmo. É como eu vejo. E não é porque ele é rico, porque tem outros caras ricos que não são tão repulsivos, mas ele carrega uma repulsividade para o meu espírito. Há um choque de natureza espiritual entre quem ele é e quem eu sou. O meu discernimento de espíritos me diz, desde a primeira vez que eu olhei a pessoa, que havia ali alguma coisa não saudável, não agradável. À medida em que eu fui me pondo a par, muito mais forte, intensa e dilatadamente, essa percepção se tornou e com muito mais profundidade dentro de mim. De modo que eu não tenho nenhum tipo de comunhão humana com Elon Musk. E acho que ele carrega algo muito esquisito dentro dele, muito estranho. Por outro lado, olha só o que esse moço vai dizer dele aqui. Eu volto já, veja. De que quando ela entrou no quarto, ele falou: Moon, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Aí ela entrou no quarto, ele tinha colocado as suas estatuezinhas num círculo, fez algum tipo de ritual ali, e agora a gente entra na parte insana da conversa, tá? É o que ela contou. Abriu um portal naquele ritual que ele fez, e ele, pum, foi sugado para dentro desse portal. Quando ela viu aquela cena, ela pensou assim: cara, pra onde que esse moleque foi? Eu não sei pra onde que ele foi, mas eu tenho que resgatar esse menino. O que que eu vou dizer pra família quando eles voltarem e falar: ele abriu um portal, entrou e foi embora, sumiu? Ela falou: vou ter que ir lá resgatar o moleque, né? Então ela pulou dentro do portal também pra procurar o garoto. Quando ela chegou lá, ela disse que ela tava numa outra dimensão e havia seres gigantes, como se fossem demônios gigantes, e um desses demônios pegou ela pelo pescoço e estava prestes a matá-la. E o garotinho, o pequeno Elinho Mosca, estava rindo lá, achando mó graça. Só que aí ela disse que a sua avó levava ela para a igreja quando ela era criança, e nesse momento ela lembrou de Jesus. E ela pensou assim: Jesus, me salva, me livra disso. Na hora que ela pensou o nome de Jesus e falou o nome de Jesus, ela foi sugada de volta para o quarto do Elinho. E o Elinho veio junto. E ela disse que o Elinho deu uma bronca nela. Falou: poxa, por que você fez isso? Você era o meu presente para os meus amigos. Ok? Então, meus amigos, a história é sinistra. Depois dessa situação grotesca, ela foi conversar com a Imelda. A Imelda, era essa feiticeira, que era amiga da mãe do Elinho, da May Musk. E ela falou para a Imelda: tia, contou a história e falou: olha só, eu acho que esse menino é um anticristo. E ela falou, a Imelda respondeu: não, ele não é anticristo não, mas ele vai trazer a marca da besta. Olha só o naipe da conversa. Olha o naipe da conversa. E eu vejo que a ênfase desse moço é muito misticista e é perigosa, porque enquanto eu não tenha nenhum tipo de afinidade pelo comportamento, pela atitude, pelas histórias que cercam Elon Musk e pelo que ele faz no cotidiano dele, o modo como ele trata as pessoas e como ele vê o mundo e tudo mais, mas eu tenho muito temor dessa história de ficar colocando selo de anticristo nos outros. Eu já estou velho demais, já vi demais, já li demais, já acompanhei demais. Eu estou acompanhando essa coisa de anticristo praticamente desde que eu nasci, porque eu nasci numa família evangélica, com uma avó evangélica preocupada com o anticristo. E o anticristo, desde que eu passei a observar, contemporaneamente, nos dias da minha vida, já foi tanta gente diferente e continua a mudar. E todo mundo que afirma agora é esse, nunca volta para pedir desculpas pelo engano horroroso cometido. São todos caras de pau. Aí quando você lê a história da igreja para trás, história do cristianismo especialmente, você vê a quantidade de anticristos que surgiram, e muito mais intensamente depois do surgimento do protestantismo. E aí todo papa era o anticristo. Aí o papa morre, vem outro, não, agora é esse. Sempre outro, sempre outro. Nunca cansaram de ter os papas como indicados primordiais para serem o anticristo. Ao mesmo tempo que os católicos do século XVI achavam que o anticristo era Martinho Lutero. Ou então já houve aqueles cristãos que achavam que o anticristo era o profeta Muhammad, do islamismo. Como já houve nos Estados Unidos, meu Deus, do fim da Segunda Guerra para cá, os crentes, especialmente dentre eles os pentecostais, toda hora aparecem com algum anticristo.
E eu já vi todos eles virem, crescerem, surgirem, caírem, morrerem, desaparecerem, e a nova geração vem, comete os mesmos erros, e tem geração que na sua própria geração elege dezenas de anticristos que não dão certo, e eles mesmos continuam viciados. Sabe por quê? Esse negócio de procurar anticristo no horizonte da história vicia. Isso é uma droga. Escatologia é uma heroína, é um ópio, é uma doideira. A escatologia de busca de anticristo é uma coisa psicodélica. Tira da cabeça do indivíduo qualquer que seja a análise sociológica, ou geopolítica, ou econômica, ou circunstancial, não. Tudo tem que ser final e tudo tem a ver com profecia. Você vê pastor falando. Você quase não vê praticamente. Nenhum pastor olhando para um cenário mundial, fazendo uma leitura apenas sociológica, econômica, geopolítica, circunstancial, de interesses que mudam de lugar conforme a dinâmica da própria manifestação política global. Não, a primeira coisa que eles fazem é abrir a Bíblia e dizer, como dizia, que está se cumprindo a profecia de Joel, ou a profecia de Ezequiel, ou a profecia de Daniel, ou a profecia... Cara, imagina, eu estou aqui vendo isso há anos, eu vou me sentindo um Matusalém, de tão velho de ver essa loucura. E esses loucos, esses insanos, que vão e o povo adora essas pseudo-certezas, aí vão lá, lotam o ambiente, hoje em dia, virtual do indivíduo, e eles vão errando, mas vão continuando. Nunca se consertam, nunca se remendam. E o público que os segue parece que tem um certo prazer igualmente drogado de ser enganado. Há um anestésico escatológico que esse pessoal toma e não sente nada. Nada se cumpre, tudo vira outra coisa, e eles não reavaliam as suas posições jamais e continuam procurando o novo anticristo naquela mesma geração. Se eu puder dar um conselho a você, que diz que não toma drogas, pare de tomar essa droga escatológica, essa droga do ácido do anticristo, essa droga da viagem do anticristo, da escatologia. Agora a gente achou essa droga da profecia. Vão rasgando pedacinhos de profecia, montando um quebra-cabeça escatológico, aí apresentam uns aos outros, olha, agora eu fechei a conta, tá aqui, esse é o anticristo. E o Elon Musk é o anticristo da vez. E é só você esperar para você ver que alguma coisa vai acontecer com o Elon Musk, e muito provavelmente ele vai continuar sendo apenas um Elinho Mosca, mas não um Elon Musk anticristo. Se for, que pena horrorosa de um ente que queira ou se ofereça para encarnar um projeto dessa natureza. Mas tudo indica que não, que ele seja apenas desequilibrado mesmo, narcisista mesmo, sociopata mesmo, seja apenas um ente com perdas de afetividade natural profundas e que carregue esse tipo de desequilíbrio cognitivo e autointerpretativo desde a infância. Pode ser que seja só isso. E que teve as ajudas, tanto visíveis quanto invisíveis, porque existe um ente invisível que está o tempo todo oferecendo prosperidades, riquezas, poderes para quem está disposto a se curvar, a se ajoelhar diante dele, a fazer negócios onde os fins justificam os meios, com essa outra dimensão de natureza espiritual, e que vão se tornando seres empoderados no planeta. E quanto mais destituídos de amor eles sejam, e de graça nos seus corações, piores eles se tornam. Mas muitos deles simplesmente fazem o mal com o poder que têm durante a sua vida, morrem, o mundo se esquece deles, mas os escatologistas de plantão continuam a procurar o novo anticristo. Parece uma espécie de Messias que eles procuram. Eu não procuro nem Messias, o meu Messias virá do céu. Como ele mesmo diz, não me procurem nem no deserto, nem no interior da casa, nem em igreja nenhuma, nem em templo nenhum, nem em lugar nenhum. Porque quando vier o Filho do Homem, com os entes gloriosos e celestiais de outras dimensões, que são servos do seu poder, todo olho verá e ele se manifestará com grande glória. Então eu não procuro o Messias, o meu Messias já veio. Me pacifica todo dia, ressuscitou de entre os mortos. E quando ele virá, todo olho verá. E eu não tenho nenhuma curiosidade, eu só tenho um desejo e um empenho, é anunciar esse evangelho da graça de Deus para quem ainda o queira ouvir. Nesse mundo onde o amor se esfria cada vez mais de quase todos, e nesse sentido o Elon Musk parece ser um exemplo disso, e a filha dele que o diga, se não for a minha imagem, semelhança e projeção, eu não quero nem saber mais se existe, para mim morreu. Eu tive um filho que nasceu Xavier e quis virar uma menina, então para mim está morto, não existe. Isso é um atestado de desafeição enorme
que a gente não precisa buscar em pessoas ricas, a gente acha abundantemente dentro das igrejas. Está lotado de pai e de mãe dentro das igrejas que fazem os seus filhos morrerem ante os seus sentidos se eles não forem a projeção de gênero sexual que eles acham que Deus lhes daria. No caso daquele filho ser uma dádiva de Deus, não sendo daquele jeito, eles dão as costas e seguem numa total falta de afetividade. Isso sim eu acho anticristo e acho demoníaco. E está presente para todo lado à nossa volta, mas talvez você não veja.